Está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui no canal 15 da NET, na TV Unifra. Seja bem-vindo, você está convidado a participar, a prestigiar mais um programa que vai debater assuntos que foram destaque, foram discutidos ao longo desta semana pelos meios de comunicação. Como de costume, 3 assuntos serão tratados hoje, aqui nesta mesa, pelos professores do Centro Universitário Franciscano. Vamos a eles, vamos apresentar a nossa mesa. Como de costume, está conosco o professor José Maria Pereira, da Economia, do curso de Economia aqui da instituição, o professor Alexandre Macari, do curso de História, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Hoje, excepcionalmente, não contaremos com a presença da professora Andressa Bernardon, do curso de Serviço Social. Mas esta é a mesa que vai fazer o ponto e também o contraponto de 3 temas que nós destacamos como importantes durante esta semana. Vamos a eles. O primeiro, Supremo Tribunal Federal reduz de 25 para 24 o número de condenados do mensalão, um assunto da política. Na sequência, vamos continuar falando sobre aspectos políticos, agora em nível mundial. Tensão na Crimeia. Referendo aponta que 95% da população quer se unir à Rússia. E o Putin, o presidente russo, já está aí fazendo todo um trabalho para que isso aconteça de maneira eficiente. E na sequência, para finalizarmos, no terceiro bloco, vamos discutir o uso dos locais públicos para manifestações sociais. Afinal, o que pode e o que não pode em Santa Maria? São esses os temas. A gente abre então assim o contraponto de hoje, abre a mesa para falarmos sobre o Supremo Tribunal Federal, assunto, o mensalão, que vem sendo tematizado pela mídia ao longo de todo esse início de 2014, também no final de 2013, e a gente aqui vai trazendo, vai rediscutindo questões à luz do que vai acontecendo lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos assim a absolvição do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. E isso me parece que repercutiu ao longo da semana, especialmente nas redes sociais, professor Ferroni. A gente começa com o senhor, que defende que não houve mensalão e defende que é preciso que haja um reolhar, não é, sobre esse processo. Sobre isto, o que o senhor tem a dizer? Quer dizer, de 25 para 24, o número de condenados está diminuindo. Veja bem, Maico, desde o início eu tenho dito que o mensalão, esse processo, ele se desenvolveu com muitos problemas de desrespeito à legislação processual, desrespeito à utilização de provas, direitos das pessoas de produzirem suas provas, a secção do processo em 2 partes, ação penal 470 e mais o inquérito 2474, que não foi utilizado, onde ali estão todas as provas carreadas aos autos, que todos os réus poderiam usufruir e não puderam usufruir. Quer dizer, um peso, uma carga probatória que não foi utilizado no processo e sabe-se lá por quê. Então, essas ações que levam ao desrespeito à Constituição, ao direito, ao devido processo legal, isso qualquer estudante de direito sabe que macula o processo. E não me espanta que venham outros tantos réus a serem absolvidos por questões técnicas, mais ainda por questões materiais. Mas por questões técnicas, com toda certeza, esse processo se constituirá assim um dos processos que vão macular o judiciário. É uma pena, né? Pelo STF, por várias iniciativas. A última agora foi que o presidente confessou um crime e que pode levar ao impeachment, que aumentou deliberadamente, contrariamente à legislação, as penas para não incorrer na prescrição. Quer dizer, isso é um absurdo. Portanto, eu vejo assim, o que o futuro mostrará que esse processo vai absolver muito mais pessoas, né? De acordo com a posição do professor Ferroni, professor Pereira, quem é João Paulo Cunha, afinal? Não, a única coisa que eu concordo, eu discordo de tudo que ele falou, mas a única coisa, até pelos programas anteriores, onde a gente já debateu isso exaustivamente,
Mas a única coisa que eu concordo é que esse processo todo maculou o STF. Né? O Supremo Tribunal Federal sai com a imagem arranhada desse processo, não por ter sido suficientemente duro com os réus, mas pelo contrário, por ter ao longo de todo esse processo, que eu acho que durou quase uns 2 anos, se arrastando e deixando outros assuntos extremamente importantes em segundo plano, para chegar a absolutamente nada. Né? No final das contas, esperava-se que da montanha saísse um leão e saiu um ratinho. Né? Porque coisas que nem se sabia, pelo menos eu, né, com a minha ignorância no campo do direito, não sabia que existia os tais embargos infringentes, que era a possibilidade que depois de uma decisão do órgão máximo do judiciário pudesse ser questionado. E, na verdade, isso acabou sendo. E o crime de formação de quadrilha, que foi o que, na verdade, reverteu todo o processo de prisão fechada para o regime aberto ou semiaberto, se prendeu se havia ou se não havia formação de quadrilha. Que eu acho que esse que é o ponto, né? É claro, talvez quadrilha fosse uma expressão muito forte, mas que essas pessoas todas, não por acaso, do mesmo partido político, que elas sabiam o que umas às outras estavam fazendo, isso parece óbvio, na minha opinião. Agora, se é ou não formação de quadrilha, né, o STF antes deveria ter colocado isso. Né? No final das contas, o que sobra para nós, pobres mortais comuns, né, que somos sujeitos às leis do país, é que, dependendo da importância dos réus, o Supremo pode amenizar as penas. Eu acho que é isso para o cidadão comum que acabou ficando. Né? E aí eu concordo com o professor Ferroni que a imagem, né, certo ou errado, a imagem do judiciário ficou maculada nesse episódio. Eu acho que dificilmente o cidadão vai imaginar que haverá justiça nesse país, né? A partir desse mau exemplo do Supremo. O senhor faz uma referência dependendo do sujeito que foi condenado, né? O João Paulo Cunha, no seu ponto de vista, poderia ser absolvido? Não, eu não tenho capacidade para dizer se ele podia ou se ele não podia ser absolvido, Michael. Mas o que a gente percebe é que, no final das contas, tudo somado, para quem é que sobrou? Não sobrou para o bloco político. O bloco político escaparam todos, né? Sobrou para quem? Para a parte operacional, que é o Marcos Valério e outros. O Delúbio. Esses pegaram. Não, o Delúbio não pegou. Nem o Delúbio não pegou, prisão fechada. Ele escapou por causa da formação de quadrilha. Então, no final, parece um desperdício enorme de recursos. Se a gente somar, né, o salário dos ministros do STF, o tempo que foi gasto e etc., realmente isso parece piada. De mau gosto. Professor Alexandre, o senhor concorda? O João Paulo Cunha, né, que foi o último, vamos dizer assim, absolvido dessa história, né? Qual é o caminho que o STF está dando para essa situação? A exemplo do professor Pereira, também não tem como julgar o João Paulo Cunha, né? Conhecemos ele pela trajetória política, né? Essa outra trajetória, nunca fui a fundo para investigar também, mas de fato, o STF, né, fica bastante comprometido com essa divergência constante entre os próprios ministros, que é importante, mas que acaba sempre ressoando num sentimento de que, bom, até que ponto um julgamento realizado vai causar justiça dentro de qualquer tipo de instância. Eu creio que uma sensação que eu fico, assim como leigo também em relação ao processo, não li o processo, exemplo do professor Ferroni, mas é que realmente o Brasil ele é um país que valoriza a impunidade de certo ponto. Né? Bom, se houve ou não houve mensalão, né, não tenho como dizer certamente. Agora, né, não são poucos envolvidos nesse processo. Né? São muitos envolvidos. Bom, ninguém fez nada, ninguém sabia de nada. Né? Aí recai novamente aquela dúvida. Bom, então se o Lula não sabia de nada, né, os outros também não sabiam de nada. Então não teve mesmo. Agora,
A que ponto se concluiu o STF de julgar eles e condená-los? A questão é a ética, que eu acho, nesse processo todo. Porque o fato, por exemplo, o que o Lula diz é que, na verdade, ele não nega que houve mensalão, só lhe diz que essas verbas foram utilizadas para pagar dívidas de campanha, como se isso diminuísse o delito. Né? Eu acho que não ameniza. Eu acho que essa é a questão. Né? E se julga como se esse dinheiro fosse usado, o ângulo do STF foi nesse sentido, utilizado para comprar votos no Congresso e outras coisas mais. Né? Pois é, e o Lula nesse papel do mensalão? Né? Quer dizer, algo que nós não discutimos aqui ainda. Né? Quer dizer, me parece que ele foi sendo deixado de lado por não ter encontrado provas, não é? Por não ter havido nenhuma fonte de informação que pudesse acusá-lo ou colocá-lo no meio dessa história. Mas eu me lembro muito bem que na época isso não soava muito bem, ou pelo menos havia muitas dúvidas a respeito disso. Né? Se nós pegarmos alguns meios de comunicação, como a Revista Veja, por exemplo, ou outros, né? Claro que tem toda uma ideologia também antipetista, a gente pode pensar nisso, não é? E isto está ali de maneira esclarecida, mas apontavam também para que o presidente, na época, tivesse, de alguma maneira, o conhecimento a respeito desse processo. Né? Professor Feoni, o senhor tem algo a comentar sobre isso? O Lula nesse papel. Né? Vamos deixar para um outro bloco. A questão é que essa questão da suposição e as supostas irregularidades e a dúvida, a gente não tem como trabalhar com isso, a não ser com questões bem materiais e aquilo que é trazido ao processo. Como é que a gente vai se contrapor a suposta irregularidades? Pior ainda se são noticiadas. Bom, a suposta irregularidade dá margem à suposta regularidade. Então, agora, o fato de ser noticiado, e aí é que ingressa um ingrediente muito forte, que é a opinião da mídia para denegrir, para manipular a opinião pública. Né? Quer dizer, não podemos trabalhar com isso. E este processo demonstra que, em contraponto a tudo que foi dito, não é que a montanha tenha liberado um ratinho, é que queriam que um ratinho liberasse uma montanha. E, na verdade, isso é uma grande armação política. Por quê? E tudo acertado entre o presidente do STF, que vai de encontro aos seus pares, em diversas ocasiões a gente viu isso, e a toda a opinião jurídica. Não, eu acho, só um minutinho, professor, deixa eu terminar meu raciocínio, certo, o senhor terminou o seu. Então, vai contra toda a opinião jurídica desse país, todos aqueles grandes juristas e de todos os partidos. Eles admiram a ousadia, a audácia do presidente do STF em alterar penas para contrariar aquilo que a legislação diz corretamente, justamente para quê? Para manipulação e fazer a vontade dos outros. Cindiu o processo em dois, no caso dos réus do PSDB, o que permitiu que eles fossem julgados em primeira instância. Não cindiu o do PT. Então, aí há uma evidente intenção política de realmente adotar uma atitude anti-PT. Eu me detenho apenas à análise do processo. Então, materialmente, nós não temos nada. Nós temos monte de provas que não foram usadas. Nós temos um bloco só, professor Ferroni, para discutir esse assunto. E aí, se nós fizer uma preleção muito grande, como se estivesse num tribunal, evidente que nós vamos gastar todo o bloco. Então, só querendo argumentar o seguinte, é que parece um maniqueísmo nesse sentido, quer dizer... Então, não parece, o Lula é ingênuo, aí eu acho que estamos criticando a própria Supremo. Trajetória política do Lula, né, que de ingênuo nunca teve nada. Né? Então, quer dizer, o Lula era ingênuo, não sabia de nada, e aí nós temos o demônio, que é o ministro Joaquim Barbosa do STF. Eu acho que isso aí é um exagero nessa visão. Nem o Lula é tão ingênuo assim, porque ele, obviamente, se a gente olhar o círculo de relações do Lula, toda a trajetória política está junto com esse pessoal que foi condenado pelo STF. E o ministro Joaquim Barbosa, como presidente do Supremo, ele não pode tudo. Na verdade, o voto foi democrático lá. E até onde eu vi o balanço no final das coisas foi que o STF considerou que todos os delitos existiram, exceto o de formação de quadrilha, que foi o fiel da balança que acabou livrando o pessoal do regime fechado. Qual foi o papel do João Paulo Cunha nesse processo?
Não, eu acho que, inclusive, o João Paulo, Ferrão. veja só uma questão política, só para que eu responder a pergunta. O João Paulo, pelo que foi noticiado na época, era um peixe pequeno, porque era um negócio tanto quanto eu me lembro, que era o pagamento acho que da televisão a cabo dele, algumas coisas assim, pequenininhas no início do processo. Né? Mas como ele era líder do governo, aliás, ele era presidente da Câmara, eu acho que na época, o processo, aí eu concordo com o Ferroni, assumiu uma proporção muito maior. Mas politicamente, por exemplo, agora, o João Paulo renunciou, né, ao mandato dele. Quem renuncia, automaticamente assume que é culpado. Tá bem, o João Paulo Cunha com um papel importante, sim, dentro dos apontados pela STF como culpados, né? A gente encerra esse bloco dentro do Sobrou do tempo, quem sabe? Sobrou tempo, o São Ferroni pode contra-argumentar. Eu só estava preocupado que não sobrasse mais tempo. Diga, professor. A questão é a mesma, né, professor? Há sempre uma manipulação daquilo que, em tese, pode ser que seja irregular. Mas é o que eu digo, o processo está ali, por que não se mostra todo o processo? E em razão disso, é que haverá muito mais absolvições. E esperem, porque isso vai para a Corte Interamericana, que com certeza será julgado novamente e essa sentença cai por terra. Com toda certeza. Tá bem. Embora a maioria do STF tenha decidido assim. Tá bem, a gente voltou a tocar nesse assunto, nesse programa, não é? E vamos retomá-lo sempre que alguma novidade surgir. Afinal de contas, é de interesse de todos nós. Fechamos o primeiro bloco do Contraponto, voltamos na sequência para falarmos sobre tensões políticas, né, na Crimeia. Né? Afinal de contas, a região fez, né, um referendo onde 95% da população diz que quer se unir à Rússia. Aliás, o presidente da Rússia, o Putin, já está, digamos assim, trabalhando para que a comunidade crimeia integre novamente a esse país, a Rússia. Nós voltamos na sequência para discutir esse assunto. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Muito bem, o Contraponto está de volta agora para falarmos sobre a tensão na Crimeia, assunto que vira e mexe, traz novidades, a mídia debate, porque há uma iminência de a possibilidade de conflito, mas esta iminência diminuiu ao longo da última semana, quando um referendo foi realizado naquela região e 95% da população diz que quer se unir à Rússia, ou seja, a Crimeia quer se separar da Ucrânia, a quem pertencia, ou pertence, talvez assim podemos dizer,
quando os países da Europa, da União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo, não aceitam, não é? Esta volta, vamos dizer assim, da Crimeia ao Estado russo. E quanto a isso, nós temos vários aspectos aqui que podem render uma discussão a respeito, a favor ou não é? Da Crimeia voltar a pertencer ao Estado russo e não continuar como um Estado livre ou pertencente à Ucrânia. Então, eu começo a falar sobre este assunto com o professor Alexandre Macari, que, sob o ponto de vista histórico, pode nos trazer alguns elementos importantes e jogá-los aqui na mesa para que a gente possa, sim, fazer um ponto e contraponto, professor Alexandre. O senhor é a favor? O que o senhor achou desse processo, desse referendo, onde 95% dos crimeios quer voltar à Rússia? Mas o primeiro aspecto que nós podemos trazer à tona aqui é o aspecto cultural, nós dizíamos agora, antes do bloco, né? Porque a grande parte da população é de origem russa, não é isso? Bom, a Ucrânia, depois da década de 90 ali, quando adquiriu a sua independência da União Soviética, com o fim da União Soviética, né? Acabou incorporando o território da Crimeia, que já era um território anteriormente, né, no século XIX, também início do século XX, pertencente à região da Ucrânia. Então, em se tratando desse ponto, sim, a Ucrânia teria direito sobre o espaço, aquela região da Crimeia. Ocorre que, dentro desse processo histórico que nós podemos colocar meados do século XIX, lá com a guerra na Crimeia, e depois o próprio desdobramento da Revolução Russa e da Guerra Fria, vários aspectos, né, começam a se destacar. Bom, o século XIX traz justamente a tentativa do Império Russo em adquirir ou conquistar esse território, que é um território estrategicamente importante naquela época. Naquela época, a questão marítima ali do Mar Negro é uma das formas de tu chegar até o Mar Mediterrâneo. Portanto, se justificaria uma disputa territorial, até hoje porque também ainda é importante. Sim, mas por causa da frota, né? Mas veja bem, né? Por uma questão principalmente ligada a uma ideia, né, da importância da terra também. É um outro tipo de império essa época, né? É um império que precisa ter territórios, né? Bom, essa guerra acabou resultando em diversas disputas, principalmente entre europeus e também turcos contra o Império Russo, né? E, né, ao final das contas, o território acabou ficando ainda sob a possessão da Ucrânia, que é uma região, né, é uma região autônoma. Essa transição do século XIX para o XX também muda um pouco a própria característica dos impérios, né? Então, se nós tínhamos a necessidade do império possuir territórios, nessa época, territórios físicos, isso durante a Guerra Fria também vai ser revisto, porque a necessidade maior é de ter uma abrangência ideológica dentro desses espaços, né? Então, os socialistas pelo lado da União Soviética e capitalistas, né, uma parte da Europa e os Estados Unidos. Bom, como nós podemos buscar essa ideia da identidade, né? Talvez buscando uma reflexão assim, do sentido, né? Como nós nos sentimos, né? Nos sentimos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mais gaúchos ou mais brasileiros, né? Nós, por exemplo, se tivéssemos uma possibilidade de buscar uma autonomia, como até bem pouco tempo atrás foi, e alguns, né, buscavam a discussão disso, nós gostaríamos de continuar integrantes do território brasileiro. Eu penso sempre numa perspectiva de aproximação aqui com a nossa realidade, ainda que existam essas discrepâncias culturais que são importantes, porque parte da Ucrânia pós-independência, ela voltou-se para o Ocidente, e uma outra parte continuou mantida na ideia oriental. E essa região da Crimeia, ela é uma região, sim, que o Putin vai dizer, né, que a Crimeia nunca deixou de fazer parte do Império Russo, né? Então, né, na verdade, deixou sim. Agora, né, em que termos vai ser feita essa reivindicação? Ela é legal? Ela é legítima? Né? Quem promoveu esse...
esse aspecto. Pois é, essa modificação Eu queria pegar, se ele deixou um espacinho, assim, praticamente o Alexandre fez uma retrospectiva histórica. que fica interessante Não, pra gente, que é né? interessante. Só talvez, assim, não é que ele omitiu, não. Né? Ele esqueceu de comentar que, no caso, na época da ex-União Soviética, a Crimeia passou a fazer parte da Ucrânia, na época, isso foi em 1964, segundo eu li, quando o premier russo era o Nikita Khrushchev. O Khrushchev que passou para a Ucrânia. Né? Então, isso, agora, eu vi uma entrevista, ainda nem imaginava que estivesse vivo, o Gorbachev, o ex-presidente Gorbachev, alegando que, na verdade, o erro teria sido esse. Lá em 64, quando o Khrushchev passou... 54, claro, 64 já era... Eu estou pensando na Revolução aqui. Tá, então, exatamente, em 54. Então, esse que é eu acho que é aí que começa o processo. Agora, de lá para cá, isso que o Alexandre está falando, de lá para cá, o que acontece? Tem novas gerações, né? Quer dizer, e essa nova geração já nasceu num país que se chama Ucrânia. Então, quer dizer, toda essa alegação foi feita o plebiscito, e segundo também o que eu tenho lido nos últimos dias, porque também não sou especialista, hoje 25% da população da Crimeia é da Ucrânia. Quer dizer, a nacionalidade... Possui uma nacionalidade ucraniana, que nasceu a partir da... Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que esse plebiscito... domínio político. Quer dizer, esse plebiscito... Então, se eles fazem parte da Ucrânia, eu acho que aí é que o Alexandre queria chegar. É que nem, mais ou menos, fazendo uma comparação, que nem o Rio Grande do Sul. A gente sabe que tinha umas teorias meio malucas aí, de libertação do Rio Grande do Sul, e se unir, sei lá, com o Uruguai, ou coisa parecida. Agora, imagine se fosse feito isso sem passar pelo parlamento aqui no Brasil. Né? Sem que fosse discutido dentro do Brasil. E digamos, só para continuar com essa hipótese quase que impossível, e se fosse discutir no parlamento do Uruguai, digamos. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, independente da vontade do plebiscito. Pois é, a Crimeia tem independência política para decidir? Sim, tem sua própria Ferroni? Constituição. São estados independentes, Ucrânia e Crimeia. Auxiliando um pouco, o professor falava que na época da Segunda Guerra, a Crimeia tinha muitos tártaros, que eram os habitantes dali daquela região. E uma grande parte deles apoiou o exército nazista, e Stalin acabou deportando todos para as estepes lá do Uzbequistão. Então, quer dizer, ali tem muitos russos. E eles têm autonomia, sim, para decidir. A grande questão Mas a Crimeia faz parte da Ucrânia hoje. Faz parte da Ucrânia. Sim, eles não têm autonomia para eles têm assim a sua como a própria Ucrânia fazia Constituição. parte da União Soviética. Como antes fazia parte, mas aí eles não... Mas a Crimeia possui a sua própria Sim. Constituição, não é mesmo? Eles elegeram Yanukovych, o presidente, né? Ele acabou tendo que sair de lá, mas eles têm sua autonomia, sim. Mas o Yanukovych era o presidente ucraniano. Da Ucrânia, que saiu, que era... Porque acho que toda essa discussão tem que ser pautada a Ucrânia está se aproximando, a tendência da população é se aproximar mais do Ocidente, inclusive da Comunidade Econômica Europeia. Principalmente... Essa era a discussão. E o presidente, Yanukovych, é vassalo da Rússia. Da Rússia. Então, ele na verdade, ele foi contra a vontade da população. Né? Começaram a ocorrer manifestações e tal, e ele foi acusado de uma série de assassinatos, e ele teve que migrar, né, para a Rússia. Aí o que a Rússia faz? A Rússia agora dá o golpe. Na verdade. Porque a Rússia diz que os movimentos internos na Ucrânia estavam promovendo o golpe. Então, a tensão na Crimeia não é tão correta, a tensão na Ucrânia. A Crimeia está assim... A Crimeia é o palco territorial da tensão. Entrou por ficar no meio do fogo. Kiev. É Kiev, né? A Crimeia fica próxima ao Mar Negro, fica longe de Kiev. Né? Então a tensão principal é naquela região. Mas ali que a Rússia colocou as tropas. Ali sim. Porque a Crimeia era simpatizante dos russos, até pela maioria russa. É isso que aconteceu. Mas o fogo cruzado aqui é entre Ucrânia e Rússia. E a questão política é aproximação ao Ocidente ou não. A gente está deixando de contemplar aqui um interesse muito grande, e embora a Crimeia tenha a sua própria Constituição,
mas é um interesse muito grande e histórico. A gente pode vê-lo repetido desde a época do Irã, em 50, da Guatemala, do Equador, do Panamá, da Venezuela, do Iraque, enfim, em todas essas participações, na Síria, novamente na Venezuela agora, na Ucrânia, sempre à mão dos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão sempre intervindo com vistas a atender interesses econômicos e políticos seus. Por que o Brasil não está lá? Por que Portugal, Espanha não estão lá? Por que outros grandes países, o Canadá não está lá? Quer dizer, por que o Japão não está lá? Agora, os Estados Unidos estão sempre enfiando a mão, mas eu né? acho que isso com leva vistas uma a quê? questão... Criar desestabilização para justificar ingressar com todo o seu poderio econômico nesses países. Não vou defender os Estados Unidos, então, mas eu acho que os Estados Por que Unidos... a Rússia se insurge? Geograficamente não é interessante, porque tem suas bases navais, enfim, não é interessante mesmo, mas eles querem desestabilizar para o que há de diferente nesse processo todo é que, com o esfacelamento da União Soviética, a Rússia empobreceu, né? Ficou restrito. Hoje o poder militar e econômico da Rússia... Mas é a maior potência nuclear mundial. Sim, é a maior potência nuclear mundial. Mas a Rússia hoje é um país, digamos assim, como é que se diz? Um país em desenvolvimento, quer dizer, do nível semelhante, faz parte dos BRICS, que inclusive o Brasil faz parte. Então, quer dizer, a Rússia hoje já não fala tão alto quanto falava na época da Guerra Fria, porque se fosse na época da Guerra Fria, colocaria as tropas lá dentro e pronto. Então, quer dizer, eu acho que isso que mudou. E aí a gente vê o Putin agora fazendo discursos, indo no parlamento, quer dizer, mais próximo, né? Porque está distante ainda de um regime democrático lá na Rússia, né? E, inclusive o próprio Putin faz uso ali dos Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceu há pouco tempo, e agora está ocorrendo os Jogos Paralímpicos ali em Sochi, que é uma região muito próxima à Crimeia. Então, né, as atenções mundiais e dos Estados Unidos também estão voltadas para aquela região. Né? Porque, o que eu acho que o saldo disso, que pode ser perigoso, é uma espécie de retorno à Guerra Fria. Né? Eu acho que isso, de certa maneira, já está acontecendo com esse boicote de países europeus à própria Rússia. Mas eu acho que isso não vai se estender como era antes, porque a Rússia hoje não é mais aquela. E a Guerra Fria também tinha uma perspectiva ideológica muito forte, né, professor? Essa ideologia, eu acho que já a própria posição dos Estados Unidos, que o Ferroni se referia, é meio dúbia nesse processo, porque... a participação deles em todos esses eventos, imagina lá, eles estão lá desestabilizando o governo da Ucrânia, para quê? Ferroni, mas nesse processo eu quero dizer o seguinte, por favor. Por que é dúbia? Porque, inclusive, o passaporte do Putin não foi confiscado, ele pode entrar nos Estados Unidos a hora que ele quiser. Mas os Estados Unidos talvez estejam interessados no gás também, que vem da Rússia. E aquela região ali é intermediadora. Primeiro, interessa na desestabilização do governo. A Europa está preocupada com isso, porque vai passar frio, vai morrer de frio. Não, eu acho que a Rússia se preocupa, porque se a Ucrânia ficar sobre a área de influência dos Estados Unidos, né, ou da comunidade europeia, que dá praticamente na mesma, né, há um risco, né, do suprimento de gás ser cortado. Exato. Esse é o grande risco. E a Rússia depende muito disso, por causa das suas exportações. Então, no fundo, são interesses econômicos. Né? A parte política, ela na verdade aparece como que para uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. Uma cortina de gás. Uma cortina de gás. Cortina de gás. De gás. Pois é, mas eu aproveito e pergunto, professor Pereira, no seu ponto de vista, é mais interessante para a Crimeia continuar ucraniana ou se constituir como parte do Estado russo? Eu acho que a população devia... Eu acho que o que deveria ser feito, eu acho que é preciso fazer um plebiscito, mas não um plebiscito, como está sendo feito, praticamente unilateral. Quer dizer, eu acho que a Ucrânia tem que fazer parte desse processo. Porque não há reconhecimento. Não há reconhecimento. Sim, mas quem é que não reconhece? Quem é que estava lá para dizer que aquilo é ilegítimo? Os Estados Unidos podem dizer que é ilegítimo isso? Quer dizer, não há uma independência. A gente vai por conta das opiniões publicadas e acha que aquilo é a realidade. Mas não houve, Ferroni, observadores internacionais, até onde eu saiba, não houve. Mas independente das notícias, afinal de contas, a Crimeia tem ou não tem autonomia para dizer para onde que ela quer? Mas com certeza e se os Estados Unidos for contra Constituição, e a União Europeia for contra, que força tem isso? Vão fazer embargos econômicos, é isso que vão fazer. Porque a Crimeia não é um país.
Não é um país. Mas tem sua própria Constituição. Não, mas que o Ferroni, os estados americanos, por isso que se chama Estados Unidos da América, porque cada um deles tem uma espécie de mini Constituição. Tanto que alguns estados têm pena de morte, outros estados não têm pena de morte, e assim por diante. Mas isso não quer dizer que um estado americano, como por exemplo na Guerra de Secessão, o sul dos Estados Unidos possa ser independente. Possa independente do restante não do pode, país. depende do país como um todo. Bom, tudo Assim bem, mas como é o uma nosso outra caso questão aqui, completamente o diferente da Alexandre. Ucrânia e da Crimeia. Mas eles... Eu creio que esse assunto assim, ele vai gerar, sem dúvida, outros desdobramentos, porque na medida que a União Europeia fala que não reconhece, não vai reconhecer. Não aceita. Né? Ou seja, é interessante a forma como esses países que são ligados principalmente aos Estados Unidos, eles agem, né? Eles agem também como uma forma de máfia né, internacional. Cortando, eles têm que tomar cuidado, porque eles podem passar frio e inverno por volta gás. Eu aposto na Crimeia russa. Com certeza. Vamos esperar para ver. Não, eu acho que o desenrolar dos acontecimentos levará a isso, nessa direção. mas não respaldado pelo aval da comunidade internacional, sobretudo do Ocidente. Isso implicaria no quê? O Ocidente é os Estados Unidos. Não, mas Eles tem questões econômicas, por exemplo. Já foi anunciada a suspensão da venda de armas da Inglaterra para a Rússia. Isso já foi. Embargos econômicos eventualmente vão surgir. A Rússia tem sérios problemas econômicos hoje. Se o Ocidente bloquear as exportações deles, sobretudo de petróleo, gás, eles terão sérias dificuldades econômicas. Mas é um jogo, né? Então, o tabuleiro, algumas peças foram mexidas, mas eu acho que tem muita coisa ainda. Mas petróleo e gás ainda é uma moeda muito poderosa. Ainda é uma moeda muito poderosa, né? Quer dizer, a Rússia ainda detém um poder ali. E sem contar esse arsenal nuclear, que é o maior. É uma situação muito delicada ali. Eu acho que os Estados Unidos não vão falou continuar... sobre isso ainda, né? Ele ainda não falou sobre Acho que forças. Obama Ninguém vai fala em perder. apertar Putin, no botão vermelho. Por enquanto, Mas é que justamente o Putin busca justamente aquele que é um fortalecimento típico de uma guerra, né? Que é buscar no íntimo das pessoas essa identificação. a união através da identificação do sujeito pelos aspectos culturais, identitários. Isso, não é? E a Crimeia é russa. É a justificativa E é ali que ele está buscando. preparando os corações para uma guerra. Exato. Muito bem. Tá bem, legal, interessante esse bloco, essa discussão, que serve assim de esclarecimento também, não é, para o telespectador que está em casa, acompanhar, não é, esta tensão, vamos dizer assim, os eventos políticos, econômicos, ideológicos que estão ocorrendo naquela região. Terminamos o segundo bloco para voltarmos depois e falarmos de um assunto mais local. Afinal de contas, o espaço público de Santa Maria vem sendo utilizado por instituições, por entidades, por estudantes para manifestações sociais. E nós vamos debater aqui o que pode, o que não pode, o que é positivo e o que é negativo com relação ao uso, não é, do ambiente ou de locais públicos aqui na nossa cidade. Não perca, fique com a gente, voltamos já. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
Contraponto volta para o terceiro bloco para debatermos o uso de locais públicos para manifestações sociais. O que pode e o que não pode. O que é positivo, vamos dizer assim, e negativo na utilização de praças, ruas, para manifestações. E aí nós podemos falar dos estudantes, aqui em Santa Maria, por exemplo, que é algo muito comum e que repercutiu ao longo da última semana, especialmente na região da rua Doutor Bozano, da rua Duque de Caxias, ali nas imediações da Praça Saturnino de Brito, onde costumeiramente, há muitos e muitos anos, os estudantes se reúnem na parte da noite, não é? Por volta das 20 horas até meia-noite, às vezes passando disso, 2 da manhã, para trocar, conversar, os trotes da universidade também acontecem ali, e o que nós temos visto são manifestações contrárias e outros que não se importam com isso. Quer dizer, na verdade, do ponto de vista dos estudantes, é que sim, eles precisam de um local para manifestar toda essa sua energia, a sua chegada a Santa Maria, etc. Não é? Mas os moradores e transeuntes aí daquela região reclamam. Eu acho que esse assunto deve ser debatido pela gente para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu olho para o professor Ferroni para falar sobre isso. Por exemplo, professor, eu vou tentar trazer um caso de um morador ali daquela redondeza. Ele tem o direito de requisitar que aquele movimento que dá dos estudantes ali até certa hora acabe? Há uma lei, né? E os direitos devem ser garantidos a todos. Se a praça é do povo, e isso é absolutamente legítimo, há momentos em que ninguém segura, não há legislação que segure, há governos que caem porque a praça é do povo. Em contrapartida, a casa é do cidadão. Então, se o secretário, seja quem for, diz que não há mais o que fazer, que não tem solução para aquilo, isso me espanta, porque é possível sim que a gente consiga administrar de uma maneira equânime e que as pessoas possam usufruir do espaço público em movimentos de toda a ordem e, ao mesmo tempo, garantir às pessoas que ali residem um pouco de dignidade, um pouco de respeito, porque imagina trabalhar o dia inteiro, né, querer ir e vir, quando bem entende e não consegue porque está tudo tomado, não consegue dormir porque o barulho é intenso. A reclamação não é só do barulho, mas também dos jovens que urinam ali naquela região, na porta dos prédios, na porta dos comércios que ficam naquela região, né? Bom, mas... É o que se ouve, quer dizer, por que não tem banheiro químico? Não, por que mas tinha um banheiro naquela praça, não tinha? Pois é. Não, mas um banheiro só seria insuficiente. Sim, seria, mas tinha um banheiro anteriormente. A minha percepção professor, é que parece que o Estado não está conseguindo administrar o espaço público. De que forma? Bom, ele cobra dos jovens, né, que não façam barulho, que não se manifestem, que não... enfim, que também é uma característica já dessa cidade. Né? Tem isso há muito tempo, não é de agora. Então, por que o Estado não planeja... o Estado que eu digo é a Prefeitura. Né? Não planeja, né? não cria uma logística necessária para as manifestações naquela praça, se já é tradição. São detalhes que se conjugam ali, tão, às vezes, pequenos, que assumem no conjunto uma proporção muito grande. Somando isso que tu diz, nos chama a atenção justamente essa incapacidade de administrar. Mas há que se ocupar em avaliar em toda a extensão esses detalhes. Olhem só, parece que ali há um bar, ou não sei, alguém que fica atrás das grades vendendo bebidas. Sem absolutamente nenhuma responsabilidade com aquele ambiente, a não ser auferir lucros. Ele manda e desmanda vendendo bebida para todo mundo, sabe-se lá em mãos de quem essa bebida vai parar, se não vai parar em mãos de menores, não estão nem aí. Sujam a praça toda e não tem nenhuma responsabilidade. O único compromisso dele é vender, vender, vender e auferir os seus lucros. E a região toda perde. Mas aí não é a questão. É legal ele vender? Mas e a responsabilidade social? E o impacto ambiental e o impacto de vizinhança, que é observância da Prefeitura, responsabilidade da Prefeitura, sim.
o impacto da vizinhança. E onde há bebida, os ânimos, à vontade, os ânimos se alteram. Eu vou deixar o professor... Esse é um detalhe, esse é um detalhe a ser considerado. Eu vou deixar o professor Pereira falar, mas... Professor Pereira, há uma legislação municipal que garante permite que ele de sossego público, é isso? sim, com certeza. Não, a legislação. Professor Pereira, apenas para... O Código de Postura do município regula sobre isso. Sim. Tá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma das coisas que eu acho que é uma das características, né? Nós que trabalhamos com educação aqui na cidade de Santa Maria, é uma cidade predominantemente de jovens, né? É uma cidade que tem essas características, assim, de, por exemplo, quase que esvazia no final do ano, janeiro, fevereiro, né? A não ser quando a Universidade Federal faz greve, que aí altera o calendário. Mas de modo geral, é isso, é uma cidade predominantemente de jovens, né? Uma população flutuante muito grande. E esses jovens vêm para cá, muitos, né, do interior, com poucos recursos. Então, sempre me chamou muita atenção, assim, os jovens, ao invés de irem para o bar, para os restaurantes e para as boates, eles ficam na rua. Né? E isso eu não sei se... Acho que poucas cidades têm esse perfil de Santa Maria. Isso que o Ferroni estava se referindo, desse tipo de venda de bebidas a um preço mais barato, né? É isso que ocorre. Né? Isso, nos últimos tempos, últimos anos, eu diria assim, eu acho que proliferou na cidade sem nenhuma regulamentação. Nós temos aqui mesmo, na Unifra mesmo, que é um local completamente inadequado, dos estudantes aqui, um tipo de estabelecimento. Ele tem direito de fazer isso? Tem, né? Ele não está infringindo a lei nem nada. Mas a fiscalização, né, é completamente falha nesse aspecto. Eu acho que duas coisas, se isso existe, né, se a praça, como diz o Ferroni, é do povo, então tem que dar condições para o povo usufruir. Eu acho que Santa Maria às vezes se preocupa muito em fazer reformas estéticas nas praças, né? E a gente sabe disso, não vou citar, mas há um bom investimento da atual gestão da prefeitura nas praças, ao invés de se preocupar com a infraestrutura das praças. Isso que é o principal. Banheiros, como falou o Michael, banheiros químicos e tal. São dois aspectos, né? Da utilização e dar condições para o povo utilizar a praça, mas fiscalizar. São casos, cada caso é um caso, né? Vejam a Praça dos Bombeiros, é um outro perfil. Agora, aquela ali exige uma avaliação diferenciada. Pois é, e uma legislação que não pode ser a mesma. Porque a reclamação também é dos motoristas. Nós estamos lidando com toda a cidade, em toda a cidade uma legislação única. Sim, mas cadê, por exemplo, aí tem que haver uma concatenação de ações da prefeitura, da brigada militar, né, para conseguir controlar o trânsito. Mas eu estou querendo chegar em outro ponto. Isso acho que é fácil. E do legislativo. Tem que haver uma comunhão de esforço de todas as ordens para que as coisas se modifiquem. Eu estou querendo chegar em outro ponto. Quer dizer, será que não há outro local? Quer dizer, será que o poder público, em comunhão com outras instituições, não consegue, inclusive com as universidades, daqui a pouco a própria UFSM, porque grande maioria... Mas sabe, Michael... outro local, talvez. Tu sabe que essa questão aqui em Santa Maria, assim, agora é ali na Saturnino de Brito. Quem disse que mais à frente, a gente tem Santa Maria, tem uma coisas que me chamam a atenção, certeza. É uma característica assim, tem um certo modismo, né? Tem um certo modismo. Os jovens, de repente, vão todos para um lugar. Daqui a pouco eles enjoam daquele lugar, vão todos. Eu me lembro que lá no final, acho que da Medianeira, tem um posto de combustível, na Presidente também tem. Fernando Ferrari teve também. Em todos os lugares. Fernando Ferrari, exatamente. E o pessoal vai trocando. Então, eu acho que tem que seguir aonde a juventude vai e dar condições e regulamentar todo esse processo e fiscalizar, evidentemente. Eu acho que, mas aí eu acho que os órgãos públicos falham muito. Tá? A gente não enxerga progresso nessa direção há bastante tempo. Parece que há mesmo uma despreocupação com isso, né? Bom, sobre essa questão da utilização do espaço público, seria impossível nós não falarmos sobre o que aconteceu na semana passada, quando o órgão, a prefeitura, expediu um documento requisitando que a comunidade dos pais, enfim, estão envolvidos com a tragédia da Boate Kiss, saíssem daquele espaço que fica localizado, eles têm uma espécie de tenda localizada junto à Praça Saturnino de Brito, ou praticamente na calçada ali da rua do acampamento. Não é? Mas, qual é o motivo? Pois logo depois. A ocupação demasiada do espaço público. Logo depois o prefeito voltou atrás, permitindo. É uma atribuição do prefeito. É uma atribuição do prefeito. A lei geral determina que ele pode fazer, enfim, pode conceder.
durante um tempo. Talvez em definitivo tenham pensado, não pode em definitivo fazer o uso exclusivo daquele espaço, mas é atribuição dele. Pois é, eu quero colher, na verdade, a opinião da mesa, né, com relação a isso. Quer dizer, nesse caso específico, onde nós temos ali uma atividade, não é, de reconhecimento. É que é a dor de uma ferida que ainda ainda continua, né? E a gente tem que respeitar, e é aquela coisa, nem 8 nem 80, mas há que se respeitar naturalmente isso. Se ela surgiu ao natural, se aquilo é uma iniciativa de todo aquele povo que sofreu, enfim, a que cidade fazer? sofreu, né? Eu só sei o que saiu na imprensa, né? O que saiu na imprensa. Eu acho que no primeiro momento o pessoal não tinha onde se reunir, vai se reunir aonde? Na praça, um Se local tirar a estratégico. tenda, dá para botar outra coisa. Bota uma cadeira, bota uma mesa. Mas até onde? Eu acho que isso, talvez no primeiro momento, não tenha sido feita uma solicitação formal, né? Acho que num segundo momento, acho que até foi feita essa solicitação, mas talvez por uma espécie de tempo indeterminado. Mas eu acho que tem que olhar isso, né? Eu acho que tem que olhar a questão legal, né? E tem que ter bom senso também. Não adianta usar a legislação. Leis no Brasil tem aos montes, né? Então, a questão é o bom senso na aplicação. Nesse caso, eu acho que a maioria dos que viram a matéria viu que não faltou, quer dizer, que o que mais faltou foi bom senso. Tanto no primeiro momento, quando deram 72 horas para sair, e depois quando a RBS transmite, e aí mudam de ideia. Então, quer dizer, não tiveram nem bom senso antes, nem bom senso depois, porque então se eles não tinham certeza, só quando a mídia noticia, eles voltam atrás. Então, eu acho que isso é uma coisa, eu vejo, como é que eu vejo já acho que assim, um posicionamento, assim, talvez da prefeitura, e eu nem estou julgando isso, mas eu já vi manifestações do prefeito no seguinte sentido, né, de que essa tragédia realmente magoou muito a cidade de Santa Maria, né, e que a Santa Maria ficou com um clima muito pesado e que tem que tentar se esquecer dessa tragédia e tal. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Eu acho que nós não podemos pedir que os familiares esqueçam, né? Talvez as pessoas normais, os transeuntes como nós. Isso é muito individual. E se eles acham que é legítimo manter uma tenda lá, eu acho que isso aí, eu acho que isso é um mau combate, na minha opinião. E que prejuízo traz essa tenda lá? E eu penso além, né? Bom, o espaço público é feito para justamente permitir que se manifeste de alguma forma, não apenas a questão da Kisa, como é o caso específico aqui da nossa cidade. Enfim, eu concordo com o professor Pereira que é um absurdo essa questão por pura falta de bom senso, né? Então, falta muito isso aos nossos administradores. Agora, porque não adianta se amparar só em questões legais quando, né, falta bom senso, né? Então, concordo também com o professor Pereira nesse sentido, que há muitas leis. Então, né, vamos fazer cumprir todas, então, né? Mas, assim, agora haverão novamente os protestos perto da Copa do Mundo, né? Então, já quer se regular um tipo de forma de protestar em espaço público. Então, o Estado realmente está com medo da população. Eu acho que é bom ficar com porque tem seus pontos positivos. É uma outra questão. É negativo. Vamos deixar para um próximo. Mas rende mais um contraponto, sem dúvida nenhuma. Tá bem. Encerramos assim mais um contraponto. A gente agradeço a participação dos professores mais uma vez, não é, no debate desses temas de interesse aí de você que está em casa, de nosso interesse, afinal de contas, fizemos parte dessa comunidade. Agradeço a sua também colaboração, você que está em casa, pode sempre mandar a sua pauta através do endereço que está aí na tela agora. O programa está disponível no YouTube, né, nesta mídia social aí na internet. E nós estamos no ar aqui no canal 15 da NET, na quinta e na sexta-feira, às 23 horas. E também no domingo às 19 horas, a reprise desse programa na TV Unifra. Então você está convidado a nos prestigiar sempre. Semanalmente, nós estamos aqui trazendo assuntos de seu interesse, de nosso interesse, que nos atingem, nos afetam direta, às vezes não tão diretamente, mas que sim, fazem parte da nossa sociedade. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau.